Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional de Sucesso. E neste vídeo eu quero falar com você sobre posicionamento de carreira. Muitos profissionais sofrem hoje em dia porque não conseguem fazer uma boa gestão da sua carreira. Muitos acabam aceitando o que tiver disponível no momento, ou seja, não são eles que escolhem o seu emprego, mas sim o seu emprego que os escolhe. Um profissional nessas circunstâncias muitas vezes se torna refém do cenário econômico, dos patrões, do seu emprego, às vezes da relação que possui com algum colega no ambiente de trabalho, inclusive verbalizando muitas vezes que ele não consegue ter um emprego melhor por conta dessas diversas situações que acontecem, que desabam na cabeça, na vida e na carreira profissional dele. Outros ainda fazem muitas e muitas coisas, porém, na grande maioria delas, sem profundidade, ou seja, sem consistência, sem fazer de uma forma relevante e que gere resultados satisfatórios. E isso tudo acontece pela falta de posicionamento profissional. Ou seja, a pessoa não tem clareza da sua relevância profissional. E existem aqueles que têm o posicionamento indefinido na sua carreira, ou onde seriam melhores profissionais, acabam infelizmente comparando a sua carreira com a carreira de outros profissionais. Desta forma, eles acreditam que o que os outros fazem é melhor do que ele faz. É mais interessante, parece ser mais atraente, parece ser mais relevante, parece até que paga mais, paga melhor. Parece que eles não têm tantos desafios, parece que as coisas fluem mais harmonicamente. E assim, diante dos primeiros desafios, eles acabam desanimando e desistindo do sonho de construir uma carreira bem-sucedida. E eu não posso deixar de falar que existe sim profissionais que têm um posicionamento de carreira bem definido. Bom, ter um posicionamento bem definido me traz clareza das minhas competências essenciais, me ajuda a identificar oportunidades, me permite uma maior capacidade de escolha e focar naquilo que realmente é relevante e importante para a minha carreira. Dificilmente eles desistem diante das dificuldades. Conseguem trabalhar muito mais motivados e não dependem de alguém ou de alguma coisa para conduzir sua carreira ao sucesso. Quem tem um posicionamento bem definido na sua carreira consegue pensar e planejar o seu futuro profissional. É capaz de definir metas e objetivos, planejar onde quer atuar, quanto ganhar e quais os passos para chegar nas suas metas e objetivos. Talvez você tenha se enxergado em uma dessas realidades. Talvez você se veja como um profissional que não tem nem ideia de que sua carreira profissional deveria ter um posicionamento e sempre percebeu que ao longo da sua trajetória você foi mais escolhido do que de fato escolheu. Talvez você se veja como um profissional que tem ideia do seu posicionamento, mas isso não está muito claro, o que te leva a não investir nessa direção. Frequentemente você é seduzido pelo sucesso dos outros e que você deveria mudar de área. Isso acontece porque nós não fomos treinados, educados, formados a cuidar da nossa vida profissional. E muitas vezes, me permita dizer, fomos levados a olhar para a nossa atuação, para a nossa vida profissional como algo muito ruim. E neste vídeo eu vou te mostrar o que é posicionamento de carreira de uma forma bem simples. Vou te mostrar como você define o seu posicionamento de carreira. E vou compartilhar com você como foi o meu processo do meu posicionamento. O que é posicionamento? Bom, de uma forma bem simples, é a ideia clara e imediata que as pessoas têm quando olham para você e te veem como profissional. E quando elas olham para você como profissional, elas não precisam pensar muito para entender o que você é e o que você faz como profissional. Vamos dar alguns exemplos. Então vamos lá. Quando eu falo Coca-Cola, o que vem à sua mente? Imagino que refrigerante, certo? E não qualquer refrigerante, um refrigerante muito conhecido, talvez um dos mais consumidos aí pelo gosto
da maioria das pessoas. Se eu falo Messi, jogador de futebol e um dos maiores jogadores da atualidade. Se eu falo para você Steve Jobs, provavelmente você pensa em Apple, você pensa em tecnologia, inovação. Se eu digo Bill Gates, você pensa Microsoft e tantos outros. Poderia falar exatamente de Apple, Samsung, poderia falar de Anitta, Oscar, Ivete Sangalo, Usain Bolt, enfim. Todos esses profissionais, todos eles, quando nós pensamos neles, quando nós olhamos para eles, nós temos clareza do posicionamento que eles têm. Deu para entender? Então isso é posicionamento. Quando um profissional demonstra de maneira assim, quando ele já tem isso claro e ele reiteradamente exercita, pratica, ele define esse posicionamento. E agora, como definir o seu posicionamento de carreira? Bom, para definir o seu posicionamento de carreira, é necessário que você dedique um certo tempo para analisar e refletir sobre algumas questões muito importantes. Muitos na correria do dia a dia só pensam em fazer, e isso pode custar muito caro para a sua carreira no longo prazo. Então, para que você consiga definir o seu posicionamento de carreira, existem alguns passos que nos ajudam a entender como isso é possível. O primeiro ponto importante é que você consiga identificar qual é a sua competência máxima, ou seja, aquilo que você faz melhor na sua atuação profissional. Pode ser uma ou mais competências para que você até possa identificar e analisar melhor isso. Bom, talvez nesse momento seja necessário entender um pouquinho o que é competência. Então, rapidamente, vamos trazer esse entendimento para você. Bom, competência é a soma de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. Então, eu sei fazer e colocar aquilo em prática e eu tenho disposição e atitude para isso. Quando nós reunimos esses três elementos, nós podemos dizer que, de fato, um profissional é competente naquilo que ele faz. Portanto, se eu conheço algo, eu tenho habilidade para colocar esse algo em existência e eu tenho vontade, atitude, disposição para isso, é bem provável que quando eu realizar esta atividade, eu a faça com uma alta qualidade, com um alto desempenho, com uma alta performance. Então imagine como seria atuar profissionalmente com aquilo que você faz melhor na sua vida. Seria menos desgastante, seria mais motivante, seria mais empolgante, seria extremamente realizador. Essa é a grande ideia de posicionamento. E para fazer isso, você pode pensar na sua atuação hoje, na sua carreira hoje, na sua atuação profissional hoje, ou em alguma área ou atuação que você gostaria de atuar e que você pense e sente que tem uma certa propensão para esta área. Então, o que é interessante perceber? Como se trata de um processo criativo, permita-se pensar em várias possibilidades. Saia do que você está acostumado a fazer, até porque isso às vezes limita. Muitos profissionais foram inseridos num modelo de carreira por conta da necessidade. Lembra, no início do vídeo, a gente é levado a fazer isso. Então, eu quero que você entenda que, se esse for o seu caso, existe uma forma, uma maneira de você pensar diferente sobre essa realidade. Então, veja as várias oportunidades do que realmente você pode e sabe fazer muito bem. Bom, e agora eu vou te falar um pouquinho do como eu vivi isso na prática, como que eu identifiquei a minha competência máxima. Claro, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em detalhes, mas vou te dar um pouquinho do meu sentimento, da minha descoberta com relação à minha competência máxima e quais resultados que isso trouxe para mim. No começo, quando eu identifiquei a minha competência máxima, eu percebi que era a capacidade que eu tinha de me comunicar, de falar bem em público. E isso fez todo sentido para mim. Primeiro, porque eu tinha conhecimento para isso, primeira parte da competência, através dos diversos cursos que eu tinha feito, desde
da minha adolescência, cursos de oratória, formação para palestrantes, formação para pregadores. Percebia também a habilidade que eu tinha para isso, porque em diversas oportunidades ao longo da minha vida eu pude exercitar isso, eu pude colocar isso em prática, ora atuando nos grupos de jovens, nos grupos de oração dentro da Igreja Católica, ora na minha atuação profissional dentro da área de gestão de pessoas, na minha atuação como palestrante, dando treinamentos, fazendo palestras, e principalmente a vontade com que eu fazia tudo isso. Era delicioso parar, planejar, executar, depois perceber o imenso resultado que essa competência gerava na vida de várias pessoas, ao ponto inclusive de ser hoje aquilo que move, que define quem eu sou, a minha missão de vida, a forma como eu atuo enquanto profissional e em vários outros papéis que eu realizo. Mas uma dúvida pode surgir depois que você identificar a sua competência máxima. Como ter certeza de que esta minha competência máxima, que eu identifiquei, que eu vi que eu faço melhor, é realmente a minha competência máxima, é realmente o que eu faço melhor? E aqui vem uma grande sacada. Pergunte para as pessoas que convivem com você, seu ciclo familiar, seu ciclo de amigos, os seus relacionamentos profissionais, a sua network. Comece a compartilhar, pergunte mesmo, olha, o que você acha que eu faço melhor? Quais são minhas competências máximas? Ou qual é a minha competência máxima? Como você me vê? Como você vê o meu posicionamento? Às vezes sendo direto, indo direto ao ponto. Bom, então, escute essas pessoas, entenda o que elas têm a dizer para você e comece a pensar, a refletir, pegue essas respostas, compare com o que você identificou, e isso vai te ajudar muito a começar a ter clareza do seu posicionamento, tá bom? Claro, existem outros elementos para quando você for começar a construir, como por exemplo, a partir da sua competência máxima, identificar a sua missão pessoal, a sua missão de vida, os seus valores, seu planejamento, onde você quer chegar no curto, no médio, no longo prazo, isso dá consistência para o seu posicionamento, além de montar exatamente um plano de carreira que vai te levar a alcançar essa plena realização. Mas tudo isso parte de um posicionamento, de uma definição clara de quem você é e o que você faz. As pessoas, a partir de agora, têm que olhar para você e começar a ter clareza de quem você é e o que você faz, que resultados você gera. Começou a entender isso, os outros resultados, os outros objetivos vão sendo alcançados. E você vai perceber que tudo fica muito mais fácil quando você define posicionamento, você consegue ter clareza da direção para onde você pode direcionar os seus passos, clareza para onde você quer chegar, e te leva a definir muitos outros elementos para alcançar o sucesso profissional. Muito bom! Meu objetivo com você nesse vídeo é que você comece a olhar com mais cuidado e mais atenção, e por que não dizer com mais carinho ainda, para a sua carreira profissional. Que você é o responsável pelo seu sucesso profissional e que, se você quiser, você pode construir uma carreira de sucesso, começar a sua jornada profissional agora. E por que não começar por aqui? Comece a definir desde já o seu posicionamento de carreira. Tem uma frase muito bacana que Margaret Thatcher dizia, era a famosa Dama de Ferro, primeira-ministra da Inglaterra. Ela dizia assim: se eu precisar falar para os outros que eu sou uma dama, é porque eu ainda não sou. Então, olha a importância do posicionamento. Se eu preciso ficar falando para todo mundo que eu sou um bom profissional, que eu gero resultado, que eu faço isso, que eu falo aquilo, que eu faço aquilo, provavelmente é porque eu ainda não sou. Quando as pessoas começam a falar isso de mim, é sinal de que este posicionamento já existe e que isso está ficando claro para as pessoas. Quando você precisa falar, quando você precisa explicar, ainda não temos posicionamento. E em algum lugar no meu canal
Tem um vídeo também que eu falo sobre marketing pessoal e ele pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa questão de não você falar de você, mas os outros falarem e o quanto isso vem do nosso posicionamento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva também no meu canal, em algum lugar aqui você pode clicar. Clique no sininho que ele vai avisar você quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E eu quero te convidar ainda para se inscrever na minha lista de membros, para que você não perca nenhuma novidade e tenha a oportunidade de participar desta imensa comunidade de profissionais que estão se juntando para buscar o sucesso profissional. É isso que eu desejo para você, que você se torne um profissional de sucesso. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, um grande abraço, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau!